Olá, canal Uivos inscritos. Me chamo André. Meu relato se passou no Rio de Janeiro. Bom, eu nasci numa comunidade do Rio. Não irei citar o nome, pois o fato em si não aconteceu lá. Como vocês devem imaginar, algumas comunidades são bem violentas. E conforme os anos foram passando, cresci, casei e tive filhos, percebi que a violência só aumentava. Cheguei a perder parentes e amigos para o tráfico. Foi aí que comecei a repensar minha vida. Eu não queria aquilo para meus filhos. A situação estava ficando insuportável. Então comecei a buscar soluções para sair daquela comunidade. Conversando com um amigo do trabalho, ele me falou que no interior do Rio, mais precisamente em Miguel Pereira, havia casas à venda, e se propôs a me levar para conhecer, pois ele já conhecia bem o lugar. Assim fizemos num sábado à tarde. O lugar era bem ajeitado, na época bem interiorano mesmo, mas era isso que eu buscava, achando que lá teríamos paz, sossego e segurança. Quanta inocência minha! Andando por algumas ruas de terra, acabei achando uma casinha muito simples, e o melhor é que o preço era muito acessível, bem abaixo do esperado. Não pensei duas vezes, pois poderia aparecer outro interessado. Acabei fechando o negócio com o atual dono naquele mesmo dia. Minha esposa até estranhou, pois a casa era simples, mas bem construída e num terreno enorme. Mas logo pensei que tivemos muita sorte. No mês seguinte, pagamos a primeira parcela e já fizemos nossa mudança. Assim que o caminhão de mudança encostou, começamos a tombar nossos poucos móveis para dentro daquela casa. Minha esposa entrou abrindo portas e janelas, e do nada me falou que estava sentindo algo muito estranho. Perguntou se eu também não estava sentindo, mas eu estava tão empolgado vendo a alegria dos meus filhos correndo naquele imenso quintal, coisa que antes eles não podiam fazer, que nem dei importância para a fala dela. De repente, ouvimos batidas de palmas lá fora. Fui atender e era um senhor que aparentava ter uns 60 anos. Se apresentou como seu Sebastião. Disse que morava numa chácara próxima. Começamos a conversar e seu Sebastião começou a nos falar sobre aquela casa. Contou que antigamente aquelas terras eram de um fazendeiro conhecido pelo apelido de Tinoco. Seu Sebastião disse que em uma noite Tinoco foi morto a tiros por outro fazendeiro daquela região. Ninguém sabia ao certo motivo. A única coisa que se sabia é que Tinoco foi morto dentro da propriedade do outro fazendeiro. Desde então, os herdeiros haviam assumido os negócios, dividiram as terras em lotes generosos, tipo chácaras, e vendiam para quem se interessasse. Enquanto conversávamos ali, as horas foram passando. Meus filhos estavam soltos brincando para lá e para cá. Havia muitas árvores e muita mata aos fundos. Até que seu Sebastião se despediu, pois já estava anoitecendo. Nisso minha esposa também brigou comigo, pois acabei deixando tudo para ela arrumar sozinha. Me mandou buscar lenha para fazer o jantar, pois eu havia vendido o botijão de gás e o fogão para pagar a mudança. Peguei um facão e chamei meu primogênito para ir comigo. Nisso, o meu caçula veio correndo dos fundos da casa e me falou: Papai, papai, tem um cachorrão escondido no meio do mato, ele estava me olhando. Achei que era bobeira de criança, até que meu outro filho veio correndo de outra direção gritando: Pai, tem um cachorrão atacando uma galinha. Então falei para eles: Aqui não tem cachorro, crianças. Não ouvi nenhum latido desde a hora que chegamos. Mas os dois meninos insistiam que viram esse tal cachorro na mata dos fundos. Mandei que entrassem para dentro e fossem ajudar a mãe, enquanto eu ia buscar a lenha. Já estava totalmente escuro, já devia ser umas 19 horas. Peguei a lanterna, pois não havia luz elétrica nas ruas. Fomos eu e meu primogênito. Em certa altura daquela estrada escura e cercada de matas, meu filho parou e me perguntou: Pai, o senhor está ouvindo também? Tem alguém andando no meio do mato. Eu estou com medo. Eu respondi que não era nada.
À noite esses barulhos eram comuns dentro das matas. Eram os bichinhos que moravam lá. Mas o meu filho estava muito assustado e pediu para voltar para casa. Então ajeitei as lenhas na cabeça e começamos a retornar. Nesse momento, ouvimos um uivo estridente ecoando da mata. Meu coração quase saiu pela boca. Começamos a correr em direção à nossa casa, mas antes de chegar até ela, havia um milharal do lado esquerdo da estrada e não era cercado. Quando estávamos correndo em frente a esse trecho, uma criatura saiu de dentro dele. Meu filho começou a gritar e eu confesso que também fiquei muito apavorado. Nunca tinha visto algo parecido com aquilo. Era uma coisa muito esquisita. Tinha estatura de gente, mas aparência de cachorro e macaco. O susto que levamos foi tanto que meu pobre menino urinou na bermuda e as lenhas que eu carregava na cabeça caíram ao chão. Não tinha como fugir. Para chegar até em casa, tínhamos que passar por aquela aberração de olhos vermelhos e encurvado para frente. Tentei atacá-lo com o facão na esperança que aquilo recuasse, mas fui derrubado com muita facilidade. Aquilo avançou no meu filho, que continuava gritando pedindo socorro. Eu pulei nas costas daquela coisa e segurei-o pelo pescoço, tentando enforcá-lo, mas não tinha como lutar contra. Ele era extremamente forte e ágil. Gritei para meu filho correr para casa e trancar as portas. Enquanto ele corria, eu estava atracado nas costas daquela coisa. Me lembro como se fosse hoje, o fedor insuportável que exalava daquilo, e os pelos que entravam nas minhas narinas e boca. Em certo momento a fera rodopiou muito forte e me jogou no chão. Olhei em direção da minha casa e já não vi mais meu filho na estrada. O coitadinho já estava longe. Nessa hora eu pensei, agora é o meu fim, mas pelo menos minha família está a salvo. Quando aquilo rosnou ferozmente, marcando um bote em cima de mim, enchi as mãos de terra e joguei em seus olhos. Imediatamente ele começou a passar as mãos, que mais pareciam patas, no rosto. Aproveitei esse momento e saí correndo sem olhar para trás, e sem esperança também. Mas graças a Deus, aquilo não me seguiu. Cheguei em casa ofegante, gritando para minha esposa abrir a porta. Encontrei minha família chorando, pois meu menino já havia contado o que aconteceu. Certamente, eles não esperavam me ver vivo. De repente, ouvimos o bicho pular a cerca da nossa casa. Veio correndo em alta velocidade e se jogou contra a porta. Imagine nosso desespero. Crianças gritando, esposa chorando. Eu não tinha nada para nos defender, pois nem quando morei na comunidade não tive armas em casa. Nunca imaginei que no interior, numa região sossegada de chácaras, eu precisaria. Então peguei o que tinha dentro de casa e escorei a porta. O lobisomem investiu mais algumas vezes e depois ouvimos ele saindo correndo e sumindo na estrada novamente. Minha esposa ficou totalmente perturbada e com razão. Começou a arrumar as nossas roupas, dizendo que assim que amanhecesse ia embora daquele lugar. Na manhã seguinte, já com as malas prontas, fui até a cidade em busca de um caminhão de mudança. Depois de conseguir, entrei no bar para comprar um cartão telefônico. Liguei para a prima da minha esposa, que morava em Juiz de Fora, Minas Gerais. Contei a ela o que nos aconteceu e perguntei se ela poderia nos receber em seu sítio por alguns dias, pois voltar para a comunidade de onde eu saí estava fora de cogitação. Prontamente, ela nos atendeu. Assim que desliguei o telefone, o dono do bar me chamou e falou assim: "Desculpa, moço, a intromissão de minha parte, mas não pude deixar de ouvir sua conversa ao telefone. Você estava contando que na noite passada foi atacado por um bicho grande cheio de pelos em frente ao milharal?" Então respondi àquele senhor: "Sim, amigo, eu havia ido buscar lenha com meu filho. Comprei aquela casinha pintada de rosa no fim da estrada, mas aquilo apareceu e quase matou meu filho e eu." Aquele senhor tirou o chapéu, coçou a cabeça, me chamou para mais perto dele e começou a falar baixinho: "Rapaz, o que atacou vocês é um lobisomem. Com certeza vocês também não foram avisados, não é?" "Avisados do quê?" "Olha, não diga a ninguém o que vou lhe contar, pois eu não quero problemas. Essa casa que vocês compraram pertenceu a um fazendeiro tinhoso que vivia por aqui.
Seu apelido era Tinoco. Ele desapareceu ainda jovem, não tinha nem 50 anos. Diz a família que o corpo dele foi encontrado nas terras de outro fazendeiro, mas ninguém viu o velório e nem o enterro. E muito menos se sabe quem foi o outro fazendeiro que tirou a vida dele. Enfim, de lá para cá os filhos tentaram morar naquelas terras, mas por algum motivo desistiram e começaram a vender. Mas não para ninguém ali. Já passaram umas 5 famílias por lá e do nada eles vão embora. O fato é, moço, que desde o sumiço ou morte do Tinoco, esse lobisomem aparece por essas bandas. Muitas pessoas já viram ele no meio do milharal. Vocês fazem bem de ir embora de lá. Para mim, esse tal de Tinoco ainda vive, mas não pode aparecer porque vira lobisomem, e ele não gosta que ninguém more nas suas terras. Ágata, eu fiquei boquiaberto com essa história. Eu que não ia ficar ali para saber se era verdade ou mentira. Fui para casa arrumar minha mudança e à tarde pegamos a estrada rumo a Juiz de Fora. No meio do caminho, fui contando ao motorista esse acontecimento, pois ele também era da cidade, e tive outra revelação. Ele me falou que seu Sebastião era o melhor amigo do tal Tinoco. Eram como irmãos, e se o tal Tinoco ainda vive e vira lobisomem, com certeza seu Sebastião acobertava o amigo. Bem, até hoje estou morando aqui em Minas. Graças a Deus por aqui ainda não vi essa criatura, mas não duvido que por essas matas também tenha. Essa situação foi tão traumatizante, amigos, que meu filho precisou fazer acompanhamento psicológico por longos anos. E até hoje sinto o cheiro daquela coisa e a sensação dos pelos dele no meu nariz e na minha boca. Olha, escapamos com vida porque não era nossa hora, mas o que passamos é de traumatizar qualquer ser humano. Desde então tenho armas em casa, e se ouvir algum boato de avistamento por aqui, pego minha família e vou embora para outro lugar. Bom, Ágata, o meu relato é simples, porém verdadeiro. Desejo sucesso ao seu canal. Gosto da seriedade que você narra os relatos. Um forte abraço a todos. Saudações a todos. Me chamo Igor. Irei contar a vocês o que aconteceu comigo e meu primo quando fomos a um festival no sul de Minas Gerais, no ano de 1995. Bom, na época eu tinha 22 anos e meu primo 20. Somos ciganos e fomos convidados para tocar no festival da nossa cultura, que ia acontecer na cidade de São Lourenço. Meu primo já havia tocado antes nesse festival, pois sua família é de lá. Particularmente eu estava ansioso, pois não sei se vocês sabem, mas nós ciganos temos o costume de casar cedo, jovens demais. E eu, aos 22 anos, já estava sofrendo pressão dos meus familiares para que isso acontecesse logo. Meu primo me falou que havia muitas ciganas bonitas nesse festival. Chegando lá, fizemos nossa apresentação e, por incrível que pareça, não me agradei de nenhuma moça. Então, ao final da noite, meu primo e eu saímos para outro lugar. Ele queria me levar para conhecer a noite da cidade. Chegamos no primeiro bar e já arrumamos 2 moças lindas, que ficaram encantadas com nossas roupas, joias e cabelos compridos. Passando umas horas, pegamos as garotas e partimos para outro lugar. A noite era uma criança. Já havíamos bebido bastante, mas queríamos mais diversão e impressionar as garotas. Certa hora, a moça que estava comigo passou a mão em minha cintura e sentiu minha arma. Perguntou por que eu estava armado. Então expliquei a ela que nós ciganos nunca estamos desprevenidos. Lembro que a certa altura da madrugada as ruas ficaram vazias e começou a fazer bastante frio. Então nós 4 resolvemos entrar no carro e namorar lá dentro. Foi de repente, começou a cair uma leve chuva gelada. Meu primo estava com a namorada no banco da frente e eu e minha garota no banco de trás. O carro do meu primo era um Fiat Uno vermelho. Estávamos parados numa ruela sem movimento e com pouca iluminação, quando de repente algo trombou bem forte com o carro. Como estava bastante frio, os vidros estavam fechados e embaçados. Não dava para ver nada lá fora. Nessa hora ficamos bastante assustados.
Meu primo ia sair do carro para ver o que tinha acontecido, mas a garota dele o segurou pelo braço e falou: Inácio, não sai, espera mais um pouco. Então ele tirou a camisa e passou num pedaço do vidro para desembaçar. Nessa hora ele gritou: Que diabos é aquilo, Igor? Então olhei pelo pequeno espaço do vidro e fiquei em choque. Parado em frente ao carro, havia um ser ou criatura, nem sei como me referir àquela coisa bizarra. Era bípede, bem alto, corpulento, olhos vermelhos, pernas tortas, braços compridos e a cara era toda deformada. As meninas começaram a gritar que era o lobisomem, o lobisomem. Aquilo nos encarava e mostrava os dentes. Então saquei minha arma e falei: Vamos mandar bala, Inácio. Mas as meninas disseram que não adiantaria, só ia deixá-lo mais nervoso. De repente a criatura pulou em cima do capô do carro e começou a arranhar. Aí entramos em desespero completo. As meninas também não estavam ajudando, só gritavam sem parar e falavam que ele ia estourar os vidros e nos devorar lá dentro. Falei para meu primo ligar o carro e acelerar, mas quem disse que o carro queria ligar? Era álcool, e com o tempo frio o carro apagou. Meu primo batia a chave e nada. O lobisomem desceu do carro e foi para a frente novamente. Nessa hora eu tomei coragem, abri o vidro da porta e mandei chumbo. Descarreguei o revólver sem dó nem piedade. Não sei se acertei ou errei. Só sei que o bicho se colocou em 4 patas e saiu correndo. Sumiu na escuridão da rua. Não vimos para onde ele foi. Depois de alguns minutos, finalmente o Uno pegou. Saímos de lá cantando pneu. Ficamos tremendo de medo. Uma coisa eu posso afirmar: o lobisomem tem uma agilidade e uma força absurda. Ele saiu desviando das balas e sumiu tão rápido quanto apareceu. Deixamos as moças em suas casas e fomos para a casa do meu primo. No dia seguinte, eu já tinha que voltar para minha cidade e foi o que eu fiz. Meu primo Inácio disse que nunca mais viu nem o lobisomem e nem as 2 moças. Bom, pensei que havia sido a primeira e última vez que encontrei com o lobisomem, mas azar para cigano é bobagem pouca. Muitos anos depois, eu já estava casado, morando no Rio de Janeiro. Meu primo Inácio veio me visitar com sua família. Era um domingo à noite. Pegamos nossas esposas e fomos a uma festa cigana. Dessa vez no meu carro, na época um Palio vermelho. Depois de curtir a festa, dançar bastante, fomos para a Praia Grumari. Para quem conhece sabe que ela é mais reservada. Faz parte de uma reserva ambiental. Lugar perfeito para os casais namorar. Chegando lá à tarde da noite, não tinha mais ninguém. Estacionei o carro, deixei o farol ligado e sentamos na areia. Começamos a conversar e as horas foram passando. Quando de repente ouvimos um uivo, mas era totalmente diferente de uivo de cachorro doméstico ou lobo. Esses conhecemos bem. Era algo mais assustador. Olhei para meu primo e falei: Não é possível, Inácio, será? Meu primo me olhou assustado e respondeu: Primo, esqueci minha arma. Mas eu estava com a minha. Rapidamente a peguei no carro e nossas esposas perguntando o que estava acontecendo, se estávamos em perigo. Pedimos para elas entrar no carro que ia ficar tudo bem. Os uivos e pisadas estavam se aproximando, mas fora do alcance do farol do carro estava tudo muito escuro. Então pedi para meu primo ligar o carro enquanto eu tentava ver alguma coisa. Quando olhei para a minha direita, dei de cara com uma criatura muito, mas muito parecida com a de São Lourenço. O bicho é traiçoeiro. Já estava praticamente a poucos metros do carro. Eu não estava acreditando que novamente ia viver aquele terror. As mulheres, quando perceberam a presença do lobisomem, começaram a gritar de medo. Meu primo pedia para que eu entrasse no carro. Então comecei a atirar no lobisomem, que saiu correndo e por causa do escuro não sei em qual direção. Entrei correndo no carro e pedi para o meu primo acelerar. Saímos de lá o mais rápido possível. Aí contamos a nossas esposas que era a segunda vez que vimos aquele lobisomem. É difícil ficar frente a frente com essa criatura. É para poucos, pois é muito assustador. Eu diria até surreal. Não é boa experiência, não.
Enfim, depois dessa noite cortei essa praia do meu roteiro, pois não quero arriscar ver outro lobisomem. Até hoje converso com meu primo Inácio e lembramos dessas 2 ocasiões que desafiou nossa coragem. Esses foram os meus relatos, Agatha. Obrigada a quem acompanhou e boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Confesso que fiquei com medo do primeiro relato, hein? Que situação essa família passou? O pai só não foi devorado porque jogou terra nos olhos da fera. Anotem aí uma sugestão para fugirmos de ataque de lobisomem. Terra nos olhos. O segundo relato não sei porquê, mas fiquei com a impressão que os rapazes ciganos viram mesmo lobisomem. E não é difícil de ser verdade, pois dizem os antigos que lobisomens percorrem quilômetros e quilômetros de distância. E vocês, o que acham? Me contem aí nos comentários. Família, a plataforma não tem entregado meus vídeos a todos vocês, então reforço as datas de postagens. Todas as terças e sextas-feiras, a partir das 8h40 da noite, temos relatos novos aqui no canal Uivos, ok? Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve com todo o meu carinho para Jonas Luiz, Andy da Itália, Eliane Nascimento, Silva Barbosa, Evaldo Ribas, Jorge Capella, Florinda Dias, Orlando Alcovias, Dayana Mendonça, Rita Borges, Amandinha, Maria das Dores, Adre Costa, Alcélio, Rosimeire Ramos, Bárbara Dias, Antônio Júnior, Dieco 1980, Beatriz Reis, Ailton Marinho, Eliezer Gonçalves, Ana Cristina Mendonça, Cândida Rosa Souza, Ana Rita Santos, Iraci Souto, Rosângela Mendonça, Neia Oliveira, Érico Bastos, Arlete de Freitas, José Carlos, Bode Velho, Simone Fagundes, João Passoni, Richarlison Sena, Jéssica Ricardo, Carla Aparecida Bueno, Angélica Guimarães, Camila Urana, Tânia Tomico, Dani Ribeiro, Márcia Teles, Eduardo Nascimento, Valdênia Oliveira, Nilce do Lago, Igor Santos Oficial, Elisandra Cruz, Gilvânia Lima, Carlos Marques, Alaísa Silva, Cristiane Martins, Maria Alves Menezes, Luciano Luiz Sena, Simone Lima, Marcelo Pires, Suzane Palim, Camila Marques, Vanessa Pereira da Silva, Divina da Silva, Helena Cordeiro, Kátia Cristina, P. Silva, Zu Violet, Thalita Silva, Marcelo Stradman, Samara Cavalcante e também aos canais É de Arrepiar, NS Oculto, Contos Noturnos, Rota do Medo e Medo Silencioso. Recomendo a vocês esses canais que também são ótimos, ok? Família Uivos, antes de terminar o vídeo, eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês pelo engajamento que vocês têm dado ao canal Uivos. Estamos entrando na lista de canais mais hypados do YouTube e também com bons números de likes, comentários e compartilhamentos. E tudo isso é graças a vocês, que ao final do vídeo vão lá e apoiam. Muito obrigada mesmo. Peço que continue apoiando. E para quem ainda não se inscreveu, fica aqui o meu convite. Se inscreva e venha fazer parte da família Uivos também. Agora eu me despeço de vocês desejando uma noite abençoada, uma excelente semana a todos. Um forte abraço da sua amiga Agatha e até sexta-feira. Tchau, tchau!